esse nome traz a paz, Cristo. Oh, Cristo. A estrela da manhã, luz que me refaz, Cristo, a água e o pão, o príncipe da paz. Deus forte, conselheiro, Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo, é vida a quem quiser. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade e salvação. Este nome é eficaz. Nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz, Cristo. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade e salvação. Esse nome é eficaz. Nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz, Cristo. Oh, 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 Cristo. Essa manhã, eu queria que você refletisse e pensasse em algumas coisas que Deus pode falar ao seu coração. Somente Cristo, pedra de esquina, somente Cristo, nada mais importa além dele. Eu, lendo algumas coisas essa semana, lendo de alguns dias atrás, eu encontrei uma citação de um personagem bíblico e parei naquilo. Eu não sei quantos de vocês começam a ler alguma coisa e quando você começa a ler, sua mente trava naquilo. Eu fiquei parado ali para tentar entender o que eu precisava puxar daquele instante. E o que parou foi a primeira frase: de qualificado a inútil. Como alguém extremamente qualificado pode se transformar e se tornar num inútil. Eu parei nesse texto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, para encontrarmos quem é essa pessoa, de qualificado a inútil, e depois de inútil a qualificado. Atos capítulo 7, versos 24 e versos 25.
Eu só queria dar enquanto você busca na sua Bíblia, só dar um recado para o coral. Nós mudamos o horário do nosso ensaio para as 4 da tarde, em função da atividade dos desbravadores, que eu estava lá embaixo, eu não peguei o horário dos desbravadores. Que horas que vai ser, Adriano, dos desbravadores hoje? 6h30. Então, vocês vêm para as 4 do ensaio do coral e já fica direto. Se a gente fizer o ensaio das 2h30 às 4, a gente compromete o programa da noite. Então, vamos fazer das 4 em diante, tá bom? Fica bom para todo mundo. Ok? Atos capítulo 7, versos 24 e verso 25. Atos capítulo 7, versos 24 e verso 25. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria livrar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Desculpa, eu li o 25, né? 24, desculpa. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, e matando o egípcio. Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Nós paramos aqui na história de Moisés. História contada e recontada até por Hollywood. Nas historinhas infantis, nós descobrimos e lemos a história de Moisés desde pequeno. E eu parei essa semana para tentar descobrir a idade dos irmãos de Moisés, porque era uma curiosidade que surgiu. Imagina, Moisés nasceu num período difícil, após aí 400 anos de escravidão de um povo. Após 400 anos de escravidão. Uma coisa interessante da história de Moisés, que nós vemos antes. O primeiro a chegar no Egito foi José. José veio e foi providência divina para que o mundo não morresse de fome. E José agora traz a sua família para o Egito. E quando eles chegam no Egito, José deu uma orientação para os seus irmãos. Que eles não poderiam falar para Faraó uma coisa. Será que alguém aqui sabe? José deu uma orientação específica: não fala isso para Faraó quando vocês chegarem, porque os egípcios não gostam desse tipo de gente. José falou: não fala que vocês são pastores de ovelhas. Os egípcios não gostam de pastores de ovelhas. Fala para ele que vocês cuidam de gado. Qual foi a primeira coisa que eles falaram para Faraó quando chegaram lá no palácio? Seus servos são o quê? Pastores de ovelhas. Primeira coisa que eles falaram. Já começou por aí. Aquele Faraó morreu, veio um outro que não conhecia José, e a mão pesou sobre o povo. E agora esse povo padecendo, Deus escolheu alguém para libertar. Moisés nasceu para libertar o povo. Moisés nasceu para libertar o povo, mas quando ele nasceu, qual foi a ordem do faraó? Qual foi a ordem? Todo mundo foi para a escolinha sabatina aí de pequeno. Qual foi a ordem do faraó? Matar quem? Todos os meninos. Uma das coisas importantes que Moisés tem em comum conosco, Jesus tem em comum conosco. Moisés e Jesus têm algo em comum. Na época do nascimento deles, mandaram matar todas as crianças. Outra coisa em comum Moisés e Jesus é que eles moraram na mesma região. Jesus também morou no Egito. Uma das coisas que Moisés e Jesus têm em comum conosco é que nós moramos num país que não é nosso. Então, quando você, imigrante, pensa que Jesus não entende você, ele entende porque ele também foi imigrante. Assim que ele nasceu, logo em seguida o anjo pediu para José levar eles para onde? Para o Egito. E Jesus sabe, a sua família também sabe o que é viver num país que não é o seu. Então, se você passa por situações difíceis num país que não é o seu, saiba que o teu Salvador sabe o que você está passando, porque ele também viveu a mesma situação que você. E aí, Moisés, naquele período, mandou matar todas as crianças e a mãe teve uma ideia. Fazer o quê? Porque, imagina, criança nasce, chora, né, pastor? Chora.
Bebezinho nasce, chora. A única linguagem que ele sabe que vai ser atendida é através do quê? Choro. Se a criança está sorrindo, você dá, que bonitinho, está rindo, você nem para. Mas chorou, o que a gente faz? É um alerta. Criança nasceu, se ele não chora, o médico fala o quê? Tem algum problema, porque ele não chorou. O choro é importantíssimo. E se não chora, tem que dar aquelas famosa o quê? Palmadinha para ver se o menino dá uma despertada. Chora. Tem que chorar. Agora imagina a mãe, a Joquebede, orando. Menino, pelo amor de Deus, não chora. Não chora, porque se você chorar, a morte vem. Se você chorar, vai morrer. Ela tinha mais 2 filhos, Arão e Miriam. E ela agora, o menino, não pode deixar o menino ficar com fome. Porque se ele sente fome, ele vai fazer o quê? Vai chorar. Ele não pode assar. Os bebês de hoje não assam mais, né? Não dá nem para assar, as fraldas não deixam assar. Alguns aí foram criados aí na fralda de pano, aqueles negócios, assava, dava na carne viva, né? Assa mesmo. Assa. Imagina naquele tempo, escravo. Dá uma imaginada, menino não pode assar. Não pode ficar um tempinho a mais, tem que limpar, o menino não pode chorar. Se ele chorar, ele vai morrer. A mãe cuidou por um bom tempo esse menino, até que ela viu que não dava mais. Não dava mais, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas como que eu vou fazer algo? Ele vai ser o libertador do povo, mas eu não tenho o que fazer. Nós vamos ter que encontrar um jeito. E ela pensou numa maneira e foi colocar onde o menino? Onde a filha do faraó tomava banho. E eu fiquei com a Vanessa conversando com ela, mas qual a idade de Miriam? Ela não tinha 2 anos de idade. Como é que um pai pega uma criança de 2 anos de idade e mandar na beira do rio cuidar de um bebezinho no cesto? Não tem como. E eu comecei a pesquisar. Miriam tinha por volta de 10 a 11 anos de idade. Arão era 3 anos mais velho que Moisés. E agora imagina uma criança de 10 anos, 11 anos. A responsabilidade. Imagina a mãe ensaiando com a filha em casa. Como é que você vai falar? Você não vai chegar assim, eu conheço. Não fala que é a mãe, você tem que ensaiar. Vamos ensaiar aqui. O que você vai dizer para ela? Conheço uma mulher lá do povo de Israel que pode cuidar muito bem desse menino. Ensaiar. Vamos, como é que é de novo? Se ela chegar e te perguntar, o que você vai dizer? Ensaiado. É hoje. Vamos levar. Quantos dias não ficaram vigiando o horário certo da filha do faraó vir para o rio Nilo? Quanto tempo essa mãe não parou esperando? Até que veio o dia de colocar o filho no cesto, levar para o rio e deixá-lo lá. A mãe volta para casa com o coração em pedaços, pensando, espero que a minha filha cumpra aquilo que a gente combinou. Espero que saia de acordo com o ensaio. E a gente sabe que mesmo depois de ensaiando, nunca dá certo, né? Vê as peças que a gente faz na igreja aqui, ensaia, chega na hora, alguma coisa não vai, Diane. Sempre tem um imprevisto. Mas agora, vem a filha do faraó, encontra aquele menino, encontra o cesto, acha o menino, e vem a irmã de Moisés e fala, olha, conheço alguém que pode cuidar bem dessa criança para você. E Deus vai começando a trabalhar na vida de Moisés. A mãe da criança é paga para cuidar dele. Eu fiquei imaginando em casa, cabeça é para isso, né? Cabeça é para isso. Eu fiquei imaginando algumas coisas em casa, que a comida na casa deles era diferente. Porque a princesa não ia deixar Moisés crescer comendo comida que escravo comia. As roupas, a cama dele, ele não ia dormir no chão como qualquer escravo, não, é a filha do faraó. Ele é neto do faraó. Mas, a despeito de qualquer comida, alimento físico, a mãe não perdeu tempo e deixou na sua mente, você foi escolhido por Deus no tempo certo para libertar o seu povo. Você vai sair daqui e vai morar lá no palácio.
Mas algo é importante que você não pode se esquecer. Você foi escolhido para libertar o seu povo. Só existe um Deus. Os egípcios têm Deus para tudo, mas só existe um Deus. Único Deus. Ele ficou com a mãe por alguns anos e agora ele vai para o palácio. Tudo muda. A casa que ele dividia quarto com os 3 irmãos, agora ele tem vários aposentos. Ele tinha só a mãe e os irmãos ali para ajustar, e não adianta. Pode achar que é filho preferido, ou é o filho da rainha, mas em casa o coro canta, não tem jeito. Você vai ser da rainha daqui a pouco, mas enquanto está aqui em casa, quem manda quem? Quem manda sou eu. E tem que obedecer, e tem que trabalhar, e tem que fazer as coisas. Agora ele chega no palácio, ele põe a mão em alguma coisa? Nada. Todo mundo cuida dele, ele vai agora e entra aprendendo sobre tudo daquele lugar. Toda a ciência, toda a cultura, toda a arte, toda a música, tudo. Ellen White diz no livro Os Escolhidos que Moisés, ao chegar no palácio, Moisés tentou, por um tempo, trabalhar na mente daquelas pessoas, ajudando eles a entenderem que aquilo tudo era em vão, que só existia um Deus. Moisés viveu quantos anos no palácio? Até quantos anos no palácio? 40 anos. Ele estava mais que qualificado para ser rei. Ele estava pronto para ser rei. E ele entendeu que chegou o momento de libertar o seu povo. Porque ele tinha toda a qualificação, todo o treinamento de guerra. Ele tinha todo o treinamento que necessitava. Ele tinha tudo necessário agora para libertar seu povo. Tudo. Ele começou a pensar por si só, com todas as suas qualificações, porque o povo também sabia quem ele era. E um dia, ele andando por aquele lugar, é onde o verso que nós lemos hoje, ele achou, ele encontrou ali um egípcio maltratando um dos seus irmãos. E ele foi intervir, e nessa briga, ele matou o egípcio. Ele era muito mais preparado que o guarda. Ele era muito mais forte do que o guarda. Ele matou. E o que ele fez com o problema? Cobriu com areia. O homem mais qualificado do Egito. A partir desse pensamento seu, de que pelas suas mãos poderia livrar o povo, no seu tempo, na sua hora, fez todo o seu problema, arrebentou com a sua vida, escondeu na areia e falou: está tudo resolvido. Eu fiz, resolvi, ninguém vai falar nada. Dia seguinte, agora ele vê 2 hebreus brigando. 2 da sua própria casa brigando. Ele chega e conversa: e aí, está acontecendo com vocês? Vão brigar, senão o outro vai fazer comigo igual você fez com o egípcio ontem? E com isso a notícia correu, chegou até o faraó, e dizendo: ele matou um egípcio. Ele está do lado do seu, voltou para o seu povo, ele vai juntar todo mundo contra nós. E o rei falou o quê? De novo, mata ele. De qualificado a andarilho, de qualificado a mendigo, do primeiro nome para ser sucessor do faraó, a nada. Moisés foge com o que ele tinha no corpo, não sabemos se ele pegou um cavalo, um carro do Egito, não sabemos o que ele fez, só sabemos que ele pegou o deserto e foi embora. Aqui tem uma pausa, porque quando se descobre altamente qualificado, descobrindo-se altamente qualificado, ele começou a entender que ele era agora absolutamente inútil. Porque não podia fazer nada pelo seu povo, e muito menos por si. Ele teve que fugir. Imagina essa caminhada agora no deserto, até chegar em Midian.
o que passa pela cabeça de alguém que estava até pouco tempo dentro do palácio, agora não é mais nada. Às vezes, sabe qual é o maior problema que nós temos? É o nosso currículo. Às vezes nós pegamos o nosso currículo e saímos esfregando na cara das pessoas. Sabem quem eu sou? Está vendo o que eu posso fazer? Está vendo qual a minha posição? Eu consigo fazer isso, não dependo de você, não dependo de ninguém. Às vezes, o nosso currículo faz parte do nosso problema. E Moisés entendeu que é necessário desaprender. 40 anos, dentro de um palácio, qualificadíssimo. Agora, depois de caminhar tanto, ele para junto ao poço. Vamos voltar, põe sua Bíblia lá em Êxodo. Vamos lá no livro de Êxodo. Sei que tem baiano aqui. Um dia eu me assustei na Bahia, porque mandaram abrir no livro de Exodó, eu tentei achar, mas não achava de jeito nenhum. Abra a Bíblia no livro de Exodó. Eu falei assim, meu pai, onde que está esse? É Êxodo, capítulo 2, vamos lá. Livro de Êxodo. Desculpa, Cali, eu só... Êxodo, capítulo 2, aí, conta a história de Moisés. Você começa a entender algumas coisas aqui. Êxodo. Moisés agora corre, Moisés agora anda, e chegou até Midian. Verso 15 do capítulo 2. Informado deste caso, procurou o faraó fazer o quê? Matar a Moisés. Porém, Moisés fez o quê? Fugiu da presença de faraó e se deteve aonde? A terra de Midian, e se assentou aonde? Num poço. Quando a vida de Moisés se assentou, quando a vida de Moisés parou, agora ele encontrou o poço de uma nova vida, de oportunidades na sua frente. Ele não tinha mais nada. Nada. Ele não era mais ninguém. Ele era apenas o Moisés. Não era mais o filho da princesa. Não era mais o sucessor ao trono. Era o Moisés. As qualificações que ele tinha acabaram tudo. Já não tinha mais nada. Nada. Acabou. Só sobrou quem? Moisés. Só sobrou Moisés. Sentou no poço. E ao sentar no poço, ele agora vê dentro desse poço, naquele lugar, uma nova vida de oportunidades que se aproximava. E naquele lugar, o sacerdote de Midian tinha quantas filhas? 7 filhas. Elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar a beber o rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e fizeram o que com essas mulheres? A enxotaram dali. O que Moisés fez? Se levantou e fez o quê? As defendeu e fez o que com o rebanho? Deu de beber. Moisés se levantou e defendeu. Quando ele chega agora, ele começa numa escala menor, entendendo assim: você não tem que fazer as coisas da maneira que você acha e no tempo que você acha. Porque Deus vai criar para você a situação certa e o momento certo de você agir. Nós temos às vezes agido pela nossa mente. Moisés olhou para os homens brigando, foi interferir, entrou na briga e matou o homem. E agora que era o momento dele agir, se ele poderia ter falado assim: já entrei no Egito, fugi de lá porque entrei na briga de alguém. Tem 7 mulheres, deixa que elas se viram, não conheço elas. Deus agora deu para ele: vou te mostrar, Moisés, que quando é para entrar na briga, de verdade, eu vou te colocar na briga. Quando for para você lutar, eu vou te colocar na luta. Chega Midian, junto ao poço, aparece ali as 7 filhas de Jetro, e ele as livra. E agora o livramento é numa escala o quê? Bem menor.
O livramento que ele queria lá atrás era livrar quem? Um povo inteiro. E agora ele estava livrando quem? Apenas quem? 7 mulheres. Ele não sabia quem era. Ele não conhecia aquelas pessoas. Mas agora chega essa mulher, as meninas chegam em casa mais cedo. Imagina, as mulheres dando de beber ao rebanho, elas são mais fracas do que aqueles homens, e os homens sempre, imagina que não foi a primeira vez que eles fizeram isso com ela, elas tinham que esperar todos aqueles homens a darem de beber ao seu rebanho, camelo deve beber pouco, né? Camelo, suas ovelhas, todo mundo bebendo, elas esperando tudo para depois elas tirarem a água. Elas chegavam em casa mais tarde, só que naquele dia elas chegaram mais cedo. O que aconteceu? Vocês não deram de beber? O que aconteceu? Não. Os homens vieram de novo, mas apareceu um egípcio. Ele lutou por nós. Ele nos livrou. Olha o livramento de novo na vida de Moisés. Uma escala menor, mas fez a diferença. E o pai fez o quê? Ah, que bom. Agradeceu lá? Então, não. Cadê o homem? Vai buscar. Traz aqui. Nós precisamos de alguém assim aqui. Ele ainda continuava desqualificadinho. Estava começando a ser útil de novo. Mas não como libertador. Mas como agora o quê? Um pastor de ovelhas. Eu imaginei, lendo a história agora, Jetro pensando assim, peraí, esse cara morando aqui, minhas filhas vão voltar mais cedo para casa, porque tem ele para levar para dar de beber junto com elas. Não vamos ter mais esse problema, minhas filhas serão protegidas, ele, tranquilo. A Bíblia diz que ele era um sacerdote também, sacerdote do Deus vivo. Deus levou Moisés para um lugar onde ele tinha uma família, onde tinha Deus. Se Moisés vai para um lugar onde Deus não é o centro, onde as famílias não são o centro, Deus não é o centro da família, o plano de Deus poderia ter sido frustrado e Deus teria que encontrar um outro caminho. Mas Moisés agora desaprende, Moisés agora volta ao zero. E eu marquei uma coisa muito interessante. Se você não puder fazer o bem que deseja, faça o bem que você pode. Se você não puder fazer o bem que você deseja, faça o bem que você pode. Moisés quis fazer o bem que desejava, que era libertar o povo lá no Egito. Mas Deus falou, não, faça o bem que você pode. Livra as 7 mulheres à beira do poço. E nós sabemos que a história segue adiante. A história segue adiante, porque agora, verso 23, Êxodo capítulo 2, verso 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu quem? O rei do Egito. E os filhos de Israel gemiam sob a servidão. E por causa dela, fizeram o quê? O que eles fizeram? Clamaram. E o seu clamor fez o quê? Subiu a Deus. Pausa. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Eu o quê? Ouvirei. E sararei a terra. Deus está sempre dizendo para o povo, se você clama, eu vou ouvir. Eu vou perdoar. Eu vou sarar. Ouvindo Deus o seu gemido, o que aconteceu? Deus o quê? Lembrou da sua aliança com quem? Com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Você está aqui hoje, talvez seja a resposta da oração do seu pai. Talvez seu pai nas madrugadas, seu avô nas madrugadas orou, antes de você nascer, entregando toda a família nas mãos dele. E você está aqui hoje, em resposta à oração. E Deus está falando assim, olha, já se passaram muitas gerações, já se passaram 400 anos, mas eu não me esqueci da oração de Abraão, da promessa com Abraão, da promessa com Isaque, da promessa com Jacó, eu vou cumprir em você hoje. Não importa, Deus
vai cumprir. Ele vai cumprir. E agora Deus chama e fala assim: Moisés, aquilo que você tinha, eu não preciso de nada disso. Eu quero você nada, eu quero você um inútil. Porque agora quem vai te dar a qualificação sou eu. Eu pensei em algumas coisas aqui. Estava lendo um livro sobre o santuário, e uma das partes do livro que ficou marcado na minha mente de como Deus trabalha. Davi queria construir o templo de Deus. E Deus falou para ele o quê? Você não vai construir por qual condição? Você é um homem de quê? De sangue, um homem violento, de guerra. Mas o seu filho vai construir. Mas eu fiquei imaginando, o livro fala assim, Deus falou para Davi, Davi, você não vai construir uma casa para mim, mas eu escolho a sua casa para que o descendente, o libertador, venha a partir da sua casa. Porque o sonho de Davi era dar uma casa para Deus. E o sonho de Deus era fazer parte do quê? Da casa de Davi. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nós, às vezes, queremos algo de Deus, mas Deus quer algo o quê? Muito maior. O povo, talvez até a mãe de Moisés, achava que a qualificação do Egito ia dar para ele forças para libertar o povo, não sabendo ela que Deus queria tratar ele no deserto. Deus queria tratar ele no deserto, fazendo dele um inútil, se sentindo nada, forjá-lo no fogo do deserto, no frio da noite do deserto, cuidando de ovelhas, lutando contra pastores, não tendo mais espada, mas só um cajado, e comunhão com o Senhor. Me lembro das palavras do Salmo de Moisés, Salmo 90, ele fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Seja sobre nós a glória do Senhor. Eu vou ler o último verso, eu acho muito bonito o verso do Salmo 90, que é bem interessante. A gente consegue ter uma noção disso. Salmo 90, verso 17. Diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma as obras de nossas mãos. Moisés sabe o que é isso. Porque ele tinha tudo, perdeu tudo, se transformou agora em nada. Em vista do povo, o povo podia achar que ele lá no palácio seria muito mais útil para libertá-los do que agora um homem, 40 anos passando pelo deserto, voltar para libertar o povo. De que jeito? E Deus chama Moisés. Volta lá para Êxodo. Deus chama Moisés e agora traz ele para perto. E enquanto ele estava apacentando as ovelhas no lado oriental do deserto, no capítulo 3, chegou ao monte de Deus, o monte Horebe, verso 2, e apareceu-lhe quem? O anjo do Senhor, próprio Deus. Numa sarça, numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou e a sarça queimava, mas não se consumia. E ele ficou indignado, ficou intrigado com aquilo. E nós sabemos a história, Deus chama Moisés, faz as provas com ele, Deus vai conversando com ele. E o ponto que eu queria que você pensasse: cada lugar que Deus se encontra com você é lugar santo. Hoje nós não temos mais que buscar o lugar físico da presença de Deus, porque Deus habita em nós, está conosco onde clamarmos, seja no seu quarto, seja na sala da sua casa, seja no seu escritório no trabalho, seja dentro do seu carro onde você trabalha. Deus se apresenta com você e aquele lugar se transforma num lugar santo. Santo. Deus hoje tem olhado para essa igreja e Ele está buscando em nós pessoas dispostas a se tornarem inúteis para serem transformadas em pessoas qualificadas. Moisés
era altamente qualificado. Dos melhores currículos que a gente encontra na Bíblia. Moisés e Saulo. Os outros não tinham tanta formação e instrução quanto esses dois. Daniel e os seus amigos. Nós temos poucos na Bíblia que foram forjados e ensinados no conhecimento. Contamos no dedo de que foram para a escola estudar. Moisés, Daniel, né? Nós temos também os que voltaram, Esdras, Neemias, que viviam no palácio, mas nós, do conhecimento de estudo, temos poucos. Extremamente qualificado. E num piscar de olhos, por uma ação sua, temperamental, achando que pelas suas mãos pode resolver as coisas, Moisés perde tudo. E aí Deus fala, é aí que eu quero. É aqui que eu começo a trabalhar. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus usa as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Saulo fala, e quando eu sou fraco, é aí que eu sou, porque o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. E o pedido hoje, Senhor, faz-me fraco. Me torna um inútil, porque eu quero ser qualificado. Talvez você veio para cá hoje porque essa semana foi tão boa para você, profissionalmente. Talvez essa semana foi tão boa profissionalmente para você. Talvez essa semana foi tão especial para você. Você chega aqui no sábado assim, querendo que todo mundo consiga entender e te perguntar por que você está feliz para você contar as bênçãos da semana. E Deus fala assim, não, isso não vale de nada. Se desqualifique. Isso não vale de nada. Jesus foi educado pela mãe em casa. Ele conversa com os homens no templo, eles perguntam, de onde é que esse menino estudou? Quem foi o mestre dele? Ele disse, não, ele estudou em casa. É impossível. Que o conhecimento deste mundo não nos leva para lugar nenhum. E a gente tem sofrido. O pastor pregou semana passada, não sei se foi no seu sermão, ou foi em alguma atividade conversando. Eu me lembro disso, né? Que o que sobra, nós mandamos para o ministério, né? Manda estudar teologia os que sobram. Foi na reunião da comissão. Isso a gente os filhos, nós mandamos nossos filhos para fazer todo tipo de curso. E os que não passaram nenhum desses cursos grandes vai fazer teologia. Nossos melhores filhos, mais inteligentes, vai ser engenheiro, vai ser tudo neste mundo. Os que não passaram em nada disso, o que sobrou, vai para o seminário. Fala assim, nossa, mas então a qualidade de pastor caiu tanto, né, ultimamente. Mas é o que vocês têm mandado para nós. É uma resposta. Moisés tinha tudo. Nossos filhos hoje têm tudo. Tudo. Nós hoje temos deixado nossos filhos, assim como o filho da princesa lá no Egito. Tinha tudo, Moisés. Mas ele não conseguia controlar o seu temperamento. Se ele tivesse tido esse trabalho, ele falou, não é a hora. Deus ainda não falou o momento. Nossos filhos têm agido de maneira impensada, porque nós, pais, temos pensado pelos nossos filhos. Aí, quando é o momento dele tomar decisão, ele não sabe nem o que fazer, nem para onde ir. Que o melhor da nossa casa seja entregue ao Senhor, como as primícias. Moisés foi o terceiro filho dessa casa. Quebrou o protocolo, sempre é o filho mais velho, né? Moisés foi o terceiro filho escolhido para ser o libertador, para mostrar assim, eu não trabalho com regras do jeito que vocês imaginam, que o Espírito Santo age como quer e usa quem Ele quiser. Mas eu preciso estar disposto. Você está disposto a isso? Está disposto hoje a entregar o seu coração e falar, Senhor, eu sou inútil. Eu preciso me qualificar nas tuas mãos. Eu preciso ser qualificado contigo. Porque esta igreja só vai ter sucesso quando os inúteis se juntarem e clamarem a Deus, Senhor,
usa a nossa inutilidade para a tua honra e para a tua glória. Porque é assim que nós somos. A nossa justiça são como trapos de imundície. O que eu e você fazemos pela nossa consciência não serve de nada. A pessoa adquirirá força e eficiência a aceitar as responsabilidades, ao aceitar as responsabilidades que Deus coloca sobre ela. A pessoa vai adquirir força e eficiência somente quando ela aceitar as responsabilidades que Deus coloca sobre ela. Aí eu falo, não, mas eu não consigo fazer. É Deus quem capacita. É Deus quem te unge. É Deus quem te leva. É Deus quem te conduz. E somente com Ele e através dEle nós poderemos vencer e lutar. Guilherme, faz um favor para mim. Coloca a letra do louvor, Se Meu Povo. Aí já dá um recado para o Henrique, que já vai encontrar ali a cifra. Eu queria que você pensasse numa coisa comigo para nós terminarmos essa manhã pensando nisso. Nós já vimos aqui alguns conceitos que a promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó chegou até Moisés, mais de 400 anos depois. Eu pergunto para vocês aqui, vocês lembram da sua família algum parente de 400 anos atrás? Você não faz ideia. Mas você pode imaginar, será que algum desses em algum momento orou e clamou, pedindo a Deus, Senhor, eu não sei o que vai ser daqui para frente. Como você hoje ora, você não sabe quem vem pela frente, você não sabe como serão os seus filhos, os seus netos, mas você, Senhor, proteja a minha família. Não é assim? Você não ora pelo seu filho em casa? E você orando pelo seu filho, Deus faz promessas para você, e você sabe que Deus vai estar guardando. Eu estou vendo aqui a família que veio de Manaus. Vem de Manaus aí? Trouxe tambaqui, açaí, pirarucã. Opa, a gente conversa depois. A dor do pai de deixar o filho sair do Brasil e vir para cá, está longe. Como é que está? A oração, o clamor e Deus aqui cumprindo as promessas na vida da sua família. Vocês lá e as meninas aqui. Qual é a qualificação que você precisa? Nenhuma. Nenhuma. Se você imaginar na história do pastor Luiz Gonçalves, quem deu estudo bíblico para ele foi um analfabeto. Ia na casa dele e falava assim, abre a Bíblia e lê para mim tal verso. E depois foi descobrir muito tempo depois que aquele homem nem era pastor e muito menos sabia ler. O Espírito Santo está agindo de qualquer forma e qualquer pessoa, desde que ela se coloque à disposição. Você não sabe de nada um segundo à frente, mas Deus conhece todas as coisas. Se o meu povo clama, se o meu povo clama pelo meu nome, de inútil, vai se tornar extremamente qualificado. Se transforme em inútil para o mundo, e Deus vai qualificar você. Se você se sentir extremamente qualificado para o mundo, saiba que isso para Deus não serve de nada. Deus quer você para Ele. Aqui. Essa música vai ser uma oração para você. Essa música é uma oração para você louvar e clamar ao Senhor. Se o meu povo, que clama pelo meu nome. O Espírito toca o seu coração e você, onde você está, você se levanta falando, Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser extremamente qualificado nas tuas mãos. Porque eu não tenho um povo para salvar, mas eu quero levar a sua mensagem às pessoas que precisam ser salvas para conhecer o seu nome. E é através de mim que elas vão te conhecer. Que a minha vida seja um livro aberto e que eu saiba no tempo certo abrir a minha voz e cantar. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus,
Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Essa parte eu acho tão bonita, porque a gente busca às vezes a mão de Deus e o seu poder, mas ele fala: se o povo apenas olhar para a minha face, me contemplar, ao invés de pedir favores, as coisas vão ser totalmente diferentes. Pensa nisso, contempla a face do Senhor. Se buscares a minha face ao invés das minhas, se nós orarmos uns pelos outros, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Esse Deus sabe, Deus sabe. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. O seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. No nome de Jesus, querido Deus, seu nome está sendo exaltado nessa manhã. Somos fracos, completamente dependentes de Ti, inúteis, mas nas Tuas mãos nos tornamos extremamente qualificados. Sara, Senhor, o nosso coração. Se em algum momento nós fizemos pelas nossas próprias forças, nos levante, nos mostre que com o Senhor nós podemos ser bem melhores, porque sem Ti nada podemos fazer. Somos extremamente dependentes de Ti. Nesta manhã vimos Moisés lutando contra si mesmo, achando que estava fazendo bem, e acabou atropelando as coisas. Mas o Senhor é um mestre em desconstruir e fazer tudo de novo. Ouça o nosso clamor, Senhor. Ouça o nosso clamor. Ouça o nosso clamor. Ouça o nosso clamor. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, e me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Em nome de quem?
em nome